Eu sei, muitos de vocês têm uma enorme dificuldade, seja em planejar o texto, seja em finalizar o texto. Então, nesse trecho de uma aula paga, eu vou mostrar para vocês alguns macetes que vão fazer com que você consiga colocar no papel aquelas ideias que às vezes estão meio perdidas na cabeça, com um roteirinho fácil de memorizar e simples de aplicar. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso e bora pro vídeo. Quando você for começar a fazer sua redação lá, você vai pegar esse inicinho aqui, ou qualquer outro do outro modelo, por exemplo, que eu vou mostrar, e vai repeti-lo. Você vai pegar essa parte aqui também, vai colocar, ou essa daqui se você escolher, e depois você vai vir colocar essa daqui. Fez isso, vai diminuir bastante a sua ansiedade, vai diminuir bastante aquela sensação de que você não sabe o que você está fazendo, porque fazendo isso, você imediatamente já vai ser capaz de ter um direcionamento dentro da sua redação. Muita cautela na hora de usar o modelo, tá? Os modelos, eles são funcionais, mas você tem que ficar esperto. Por quê? As coisas que você fala, elas têm que fazer sentido. E eu falei, tem uma parte inicial que é uma afirmação ou uma citação, e logo na sequência você vai colocar um conectivo que vai ser para fazer uma ideia contrária ou para continuar da mesma forma. Então, esse modelinho aqui foi o modelinho que algumas aí já me mandaram, que tem sido funcional. E lembra que eu coloquei lá, ó, logo é válido analisar as causas de. Primeiro parágrafo, você vai colocar a definição, vai dizer uns problemas, ó, por exemplo, aqui você vai escolher falta de informação. Aí se você colocou falta de informação, teve uma redação e essa semana que me mandaram, que aqui a pessoa colocou falta de informação e investimento, colocou duas causas. Logo na sequência aqui embaixo, a pessoa não colocou o aprofundamento dessas duas coisas que ela tinha colocado lá em cima. Esse é o ponto do que vocês têm que ficar esperto, porque às vezes você vai lá e coloca alguma definição de alguma coisa, só que você não aprofunda, e depois o que vai acontecer? Lá na frente, o seu texto, ele vai dar um problema de falta de continuidade, que a gente chama de lacuna, né? Seu texto, ele vai ter uma lacuna, e o que é a lacuna? Você veio aqui em cima na sua introdução, colocou os problemas que você vai tratar, você lá embaixo tem que tratar dos problemas que você falou aqui. Muito cuidado, principalmente a gente que está na educação aí, provavelmente pode cair um tema educacional. A nossa tendência, a nossa vontade é colocar 1 milhão de problemas diferentes. Nós vamos escolher 2, tá? Vamos combinar, então, você vai pensar no que você acha melhor, seja falta de informação, seja falta de investimento. Você vai escolher 2. Ah, professor, mas eu não sei o tema. Não faz diferença. Vai servir para qualquer tema. Porque falta de informação e falta de investimento, você consegue resolver basicamente qualquer coisa. Por quê? Quando você já tiver na sua cabeça esse roteiro que você vai colocar falta de informação, aí isso vai definir o que você vai colocar depois. Então, por exemplo, você foi lá e definiu que você vai resolver o problema, note, eu estou falando qualquer problema. Caiu lá a educação inclusiva, você pode dizer que é falta de informação, sei lá, dos professores que não sabem trabalhar com aluno de inclusão. Caiu lá, sei lá, inteligência artificial. Aí você vai dizer que é falta de informação, as pessoas não serem capazes de trabalhar com inteligência artificial. Dependendo do tema, quase sempre falta de informação é alguma coisa que encaixa. Então, você já vai selecionar de cara esse argumento como um argumento plausível para a sua resolução do seu tema. E por que você tem que ficar esperto com o que você vai escolher aqui em cima? Você vê aqui, escolheu falta de informação. Quando você escolheu falta de informação, ó, aí você vai vir aqui embaixo, aí você pode dizer o seguinte, ó, por exemplo, uma pessoa sem instrução correta acaba, por consequência, desviando-se do seu caminho virtuoso, pois, como dizia Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Por que isso aqui vai encaixar com falta de informação? Porque você disse que a falta de informação é um problema. Quando você foi para o desenvolvimento, você foi lá e colocou dentro do seu desenvolvimento, você foi lá e colocou aquilo que você tinha colocado lá em cima. Percebam, é tipo um jogo de Lego, tá? Se você foi lá e colocou lá em cima, tá? No nosso modelinho aqui, você veio cá em cima, colocou que seu problema vai ser a falta de informação. Ele tem que estar linkado e conectado com o que você vai colocar aqui embaixo, tá? Então, ó, esse primeiro parágrafo que vai ser sua introdução, o seu desenvolvimento, você vai vir aqui, ó, dessa forma, papapá, logo é válido analisar as causas de. Esse causa de, você não vai voltar e responder o tema de novo.
Você pode falar causas de tal problema, causa de tal problemática. E aí depois você pode dizer a causa de tal problemática, pois uma pessoa sem instrução correta acaba, por consequência, desviando-se do seu caminho. Agora, vamos supor que você escolheu o investimento, aí você vai dizer, ó, se não houver investimento em educação, a sociedade viverá na barbárie, pois acaba, por consequência, desviando-se dos caminhos virtuosos. Eu coloquei 2 pois aqui, vocês me puxaram a orelha lá. Eu vi falando de repetição de conectivo, vocês deviam ter me falado lá, estava errado isso aqui. Então, você tem que colocar um portanto, um dessa forma, como dizia Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Beleza, fez o seu argumento. Outra coisa que eu estou vendo muito problema na redação que a galera tem me mandado é a questão da resolução do problema. Durante a resolução do problema, galera, o nosso texto ele é dissertativo e argumentativo. Você tem que apresentar alguma resolução. E essa apresentação dessa resolução, quem lembra aí que eu mandei lá nas respostas, um monte de gente está escrito lá, eu escrevi lá embaixo, agente, quem faz, qual que é a ação. Porque quando você vai resolver o problema, essa sua resolução do problema, ela necessariamente tem que ter alguém que vai resolver o problema. Vocês concordam comigo? Vamos pegar um tema educacional bem plausível, né? Aí, inclusão, por exemplo. Aí você vai dizer assim, ó, olha que essa linha ela encaixa para todas as redações. Então note, todos os caminhos que eu estou apontando para vocês aqui é o seguinte, você já vai maquinado na sua cabeça as suas linhas da introdução, desenvolvimento e conclusão, já dentro daquilo que você já vai colocar lá nas 3 linhas lá do introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando você chegar na conclusão, ó, você já vai vir com essa linha ou alguma plausível que você tenha decorado, encaixado, ó. Dessarte, começa com conectivo, tá? É indispensável a adoção de medidas capazes de dirimir a grave problemática. Então, o que é dirimir? Diminuir, suavizar, etc. Note que essa frase aqui é uma frase que vale para qualquer redação que você for terminar. Porque qualquer problema que eles te derem vai ser um início de conclusão que vai servir. Então você tem que ter essas palavras-chave aqui, decoradas na cabeça, você já chegar lá e falar, não, minha conclusão eu vou começar dessa forma. Aí, eu coloquei na sequência aqui, ó, posto isso, vale lembrar Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Você pode usar, olha o exercício de Lego, ó, você pode usar da seguinte forma. Esse trecho aqui, ó, posto isso, vale lembrar Nelson Mandela, você poderia, se você quisesse, utilizar, colocar ele cá no fim. Você poderia pôr ele aqui no fim também. Você poderia, depois da problemática, falar assim, portanto, cabe ao Ministério da Educação implementar nos livros didáticos obrigatórios plano de aula problematizando a questão da inserção, tal. O fito é despertar o senso crítico nos alunos. Ah, mas e se for inclusão e eu falar que o problema é na escola, vai depender. Se o tema for, por exemplo, bullying com os alunos que têm questão de deficiência, aí a minha finalização aqui vai ser despertar o senso crítico do aluno, porque eu vou querer que o meu aluno lá, ele não trate mal o outro menino.